E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Nossa, isso foi meio Whindersson Nunes. Pessoal, sobre a greve dos caminhoneiros, cara, não se desesperem, pelo amor de Deus. O que tem de gente fazendo besteira por causa da greve dos caminhoneiros, cara, isso não vai durar pra sempre. Uma hora os caras vão chegar num acordo, depois vai voltar tudo ao normal. Então tem a galera que tá fazendo... Nossa, tá passando um carro da polícia aqui agora. Isso é bom, eles têm gasolina. Claro, a situação é grave? Mas cuidado, cara, porque nessa brincadeira aí você pode acabar tendo consequências muito ruins a longo prazo. Vamos lá, o tema de hoje é igreja e comunidade. Parece um tema meio fácil de falar, só que na verdade não é muito, porque é o seguinte, tem muita confusão em relação ao tema. Tem muita gente falando muita coisa, criticando a igreja por muita coisa, só que quando você vai fazer de repente um estudo mais profundo, essas pessoas elas não sabem nem mesmo o que é igreja. Para vocês, o que vocês acham que a igreja... Qual é o papel da igreja na sociedade? O que ela deve fazer? Qual que é a função dela? A igreja existe para louvar a Deus? Para consolar pessoas e dar esperança? Ela existe para trazer justiça social? Levar o evangelho aos perdidos? Ser um farol na comunidade? Ela existe para apoiar causas nobres? Tem uma galera que tá achando que a igreja ela deve promover justiça social. Tem muita gente se focando no homem e deixando de falar de Cristo, deixando o evangelho de lado. Então não adianta muitas vezes você se preocupar com todas as necessidades do ser humano se você não fala para ele do evangelho. Não adianta, por exemplo, você chegar e entregar sopa para um mendigo na rua, dar alimento e roupa para ele, se você não falar do evangelho para ele. É uma questão um pouco complicada. A igreja ela tem que ser participativa na comunidade. Deve. Ela não pode trocar as coisas. Achar que o evangelho, que a obra dela, é simplesmente participar da comunidade. O ser humano ele é bem 8 ou 80, né? Ou a gente faz uma coisa ou faz outra. A gente não quer muito ali conciliar as duas coisas porque realmente não faz o nosso tipo. O que Jesus fala? Vamos falar do fundador da igreja. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, fala assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a função da igreja, fazer discípulos. Só que, o que significa fazer discípulos? Fazer discípulos é ensinar as pessoas a andar como Cristo andou. Então é o seguinte, não é só você chegar e falar para pessoas simplesmente que Jesus as ama. É ensinar as pessoas, é que é onde a igreja elas têm perdido muito. Se a gente notar, principalmente em igrejas pentecostais, a gente acha que a missão da igreja é simplesmente evangelizar. Só que evangelizar é uma parte da coisa. Por exemplo, a questão aqui de você ir, batizar e ensinar, que eles são verbos particípio. Eles acabam sendo consequências daquele primeiro verbo que é fazer discípulos. Não adianta a gente ficar achando que é só você falar, você ficar só falando. Você tem que de fato ensinar. Só que para você ensinar, você tem que aprender alguma coisa. E o versículo 2 do Salmo 1, ele fala bem assim: antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Só que prazer ali, o sentido da palavra prazer em hebraico, ela quer dizer ansiedade, saudade. Ou seja, a gente como igreja, a gente tem que ter saudade da palavra de Deus para que a gente possa ensinar as pessoas. Porque uma vez que a gente tem saudade, a gente busca aquilo, a gente quer mais daquilo. Uma vez que você tem saudade, você busca e quer mais e deseja sempre aquilo, a palavra ela te transforma, você absorve. Então você acaba tendo condições de passar isso para outras pessoas. Essa questão do ensino é uma questão bem precária em várias igrejas, principalmente nas igrejas pentecostais. Você tem uma baixa frequência na escola dominical. Muitas vezes os líderes eles não se preocupam em aconselhamentos na palavra, eles preferem buscar em métodos psicológicos, eles preferem buscar métodos humanos ao invés de usar a palavra. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu achei muito ridícula? Coach ministerial. Por mais que bem intencionado que seja, eu não acho que você precise de alguém que te treine a ser um ministro, entendeu? Eu não acho que você precise de alguém te treinando para ser alguém dentro do ministério eclesiástico, no ministério da igreja. A palavra ela já faz isso. Ah, mas o meu pastor não sabe. Cara, se o seu pastor não sabe, aí é onde entra a deficiência de líderes que a gente falou mais cedo, que a gente falou agora há pouco. Então, você vê que a igreja ela precisa preencher lacunas. Se você não consegue cuidar e dar subsídio nem mesmo para um membro, como que você vai fazer isso para as pessoas de fora? Como que você vai fazer isso para a comunidade? Como que você vai ter condições de abordar alguém lá fora? Então é o seguinte, o que acontece? A gente acaba tendo problemas aí porque você tem uma galera totalmente despreparada falando de muita coisa que muitas vezes eles não têm conhecimento. Isso é grave. Porque você compromete o corpo,
E uma vez que você compromete o corpo, você compromete a função desse corpo. E um dado preocupante, acho que eu já cheguei a... No Brasil nós temos aproximadamente 66 milhões, isso em 2010. Hoje esse número já deve estar em quase 70. Quase 70 milhões de pessoas. Num país com mais ou menos 210 milhões de habitantes, você tem 1/3 da população seguindo uma determinada fé. De 2010 para cá, o que acontece? A gente acabou tendo um boom na violência. E isso é muito preocupante, porque se nós estamos tendo um boom na violência, significa que esse número de evangélicos, eles não estão fazendo a diferença que deveriam estar fazendo. É onde entra esse problema que a gente tem, que é justamente o quê? Que é a falta de capacitação dos líderes. Eles não dão base para que essas pessoas elas tenham subsídios de crescerem espiritualmente. Eles não alimentam as almas espiritualmente. Isso é uma deficiência gravíssima. É a questão de muitas pessoas confundirem ir à igreja com ser igreja. Você não se torna noiva de Cristo porque você vai num lugar. Você se torna noiva de Cristo porque o Evangelho te transforma e te dá condições para isso. Então não adianta você achar que, eu vou na igreja, meu Deus, eu tô lá todo domingo. Isso não muda nada, cara, porque muitas vezes o que isso pode estar sendo no seu coração é somente uma justificativa para achar que o que você faz está certo. Eu tô no pecado, tô com a vida toda desgraçada aqui, mas eu tô indo lá na igreja, então tá tudo suave, tá tudo de boa. E não é assim. O evangelho é diferente, é uma outra coisa. Hoje no Brasil a igreja ela poderia fazer muito mais pela comunidade, principalmente as igrejas pentecostais. Você vê igrejas muito grandes, cara, igrejas que têm uma baita estrutura, mas que essas igrejas elas não estão abertas para a comunidade. Por exemplo, eu acho meio estranho que as igrejas elas não tenham cursinhos pré-vestibular gratuitos. Porque é o seguinte, a principal dificuldade que eu, pelo menos que eu já notei em algumas situações, em chamar as pessoas para ir à igreja, para ir a um culto, para ir ouvir uma palavra, participar de um estudo de alguma coisa do tipo, é justamente que elas adentrem o ambiente da igreja. O Enem tá aí. Vamos imaginar que assim, que a igreja tem pedagogos, a igreja tem professores, alunos que cursam faculdade, que já fizeram o Enem, que podem ajudar outras pessoas nos estudos. Então é o seguinte, quando a gente tem tudo isso, são ferramentas que a igreja pode usar. Uma vez que você pega o pessoal da comunidade, abre um cursinho pré-vestibular, sem cobrança nenhuma. Uma vez que você tem isso e a pessoa ela já está dentro do ambiente da igreja, é muito mais fácil que você chame ela para participar de um culto. Por quê? Porque ela já se sente parte daquele ambiente. Na mente dela, lá no subconsciente, ela já faz parte daquilo, ela já conhece aquilo, ela já conhece a estrutura, ela já sabe onde é o banheiro, ela já sabe onde é o bebedouro. Então ela não fica perdida, porque é um ambiente comum para ela já. Então a gente pode pensar nesse tipo de coisa como estratégias evangelísticas. Só que não adianta só a gente querer chamar essas pessoas para cá, traz para cá e beleza, depois você se vira. O trabalho de missões da igreja é muito mais do que você simplesmente chegar lá, evangelizar alguém, chamar a pessoa para fazer qualquer coisa junto com você. Missões envolve desde a evangelização de fato até o discipulado, que é onde você pega a pessoa já, traz essa pessoa justamente para que ela tenha o mesmo padrão de comportamento de Cristo, para que sendo como Cristo, o Pai a receba. É isso que a gente tem que fazer. Estou usando o caso de cursinho pré-vestibular, mas por exemplo, mas poderia ser feito também um trabalho de aulas de reforço. Pega os adolescentes, estimula eles, ensina eles a justamente fazer aquilo. E sem nunca esquecer a função evangelística da coisa. Por exemplo, antes de cada aula, começa com uma oração. Ao terminar a aula, termina com uma oração agradecendo. Entendeu? Vai evangelizando aos poucos. É um trabalho de formiguinha, cara. Só que é que tá. Essa pessoa, muito provavelmente, ela vai ser a mais sólida que vai ficar lá. O jovem, cara, tem vontade de fazer. E muitas vezes, aí ele chega pro líder e pergunta como que ele pode fazer mais. Aí o líder não sabe responder. Nessa que o líder sabe responder, fica todo mundo perdido, correndo de um lado pro outro e batendo cabeça. Dá pra gente usar muito a força dos jovens. Quando eu citei o caso dos adolescentes dando aula de... Tomei um susto, velho. Eu acho que é o pessoal do Testemunho de Jeová. Trabalho, por exemplo, tanto ajudando pessoas que pretendem fazer o vestibular, quanto ajudando pessoas dando aulas de reforço, é justamente que eles aprendem a entender outras realidades também. Eles acabam conhecendo pessoas que têm realidades diferentes das deles. Isso ajuda demais no desenvolvimento deles. A teologia da libertação, que é uma coisa que eu estou falando bastante aqui, justamente por conta da gravidade, ela tem entrado muito nas igrejas justamente por conta disso. Elas acham que para que elas preguem o evangelho, elas têm que combater a injustiça social. Só que na verdade a função da igreja é justamente pregar o evangelho para a salvação do quê? Do pecado. Então essa é a função primordial da igreja. A gente precisa se lembrar muito disso. Claro, a igreja ela deve ajudar as pessoas, mas sem nunca se esquecer dessa função, que é justamente pregar Cristo. Em Mateus 16:18 diz assim, pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, cara, é uma instituição que o próprio Cristo disse que ia edificar. Não é algo que o pessoal estava se fazendo, opa, vamos fazer uma igreja aqui, rapidão. Não, ele mesmo prometeu a edificação dessa igreja. E ele mesmo prometeu a permanência dessa igreja, a resistência dessa igreja. É importante a gente se lembrar disso, porque é o seguinte, a pedra na qual a igreja está edificada não é Pedro não, tá? A pedra na qual a igreja está edificada é a afirmação de Pedro, na qual ele diz que
Cristo é o Filho do Deus vivo, entendeu? A igreja ela tá edificada nisso. A igreja não pode se esquecer dessa parte. Tem muita gente falando muito de Jesus, só que falando de Jesus no sentido de homem, falando como Jesus foi como homem, o aspecto humano de Cristo. A gente nunca pode se esquecer do aspecto divino de Cristo, do aspecto salvador de Cristo, do aspecto santo, do aspecto perfeito. A gente nunca pode se esquecer desses aspectos de Cristo, por quê? Porque é esse aspecto que muda a nossa alma. Falar que Jesus foi um cara legal, bonzinho, que chegou o tempo todo, ok, nossa, Jesus era tão legal. Parece muito atrativo para os nossos olhos, porque dá uma ideia daquilo que a gente pode alcançar por nós mesmos. Quando nós olhamos para o aspecto santo e perfeito de Cristo, é onde a gente se lembra que nós precisamos da transformação dele. Por que a gente vai se focar apenas no aspecto humano? O que o aspecto humano pode fazer por você? A mesma coisa que a gente confiar no governo. Tem muita gente confiando mais no governo do que em Cristo. Tem muita gente buscando mais soluções no governo do que propriamente em Jesus. Então aí nós temos um problema. Quando a gente fala dessa questão prática da coisa, aí é onde entra, porque a igreja ela é justamente a mensageira de que nossa confiança deve estar primeiramente em Deus e não em governos humanos, e não pelos nossos próprios meios, não pelas nossas mãos, mas pelas mãos de Deus. Até citando o caso da crise dos caminhoneiros, quando a gente fala no fruto do Espírito, Cristo ele fala bem assim, que é o seguinte, que o Pai, né, ele pega a árvore, ele poda para que ela dê mais fruto. A gente precisa entender isso, que a gente precisa ser podado por Deus. Aquilo que é desnecessário precisa ser colocado para fora para que a gente dê mais fruto. Que fruto é esse? Por exemplo, num tempo de histeria social que a gente está tendo, a igreja ela deve ser uma referência de quê? De paz. A igreja ela deve ser uma referência de paciência, de bondade, benignidade, longanimidade. Ela tem que ser uma referência de esperança para o mundo no geral. Isso, a gente está no meio das trevas do caos e a igreja ela é chamada para ser para quê? Luz do mundo, sal da terra. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que iluminar as pessoas, o que as pessoas olhem para o farol, que é a igreja, como um referencial de paz, um referencial de longanimidade, um referencial de esperança. Uma coisa interessante sobre Cristo é que é o seguinte, quando Jesus vem e ele chama os discípulos, ele passa 3 anos interagindo com todo tipo de gente e mantendo essas pessoas perto, tendo um relacionamento com essas pessoas. Só que, por exemplo, Jesus ele também soube ser firme quando ele diz o seguinte, quando as pessoas estavam atrás dele por comida, ele falou assim, vocês estão atrás de mim por comida, cara. Vocês estão querendo comida, só que se vocês não comerem da carne da minha carne, do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Aí os discípulos até falaram, senhor, essa palavra é meio dura, né? É meio pesada isso aí. As pessoas elas simplesmente se esquecem dessa parte. Então é onde você tem um grande problema na questão toda. O cristão ele quer ser politicamente correto. O cristão ele pode até ter um comportamento social aceitável no ponto de vista em que ele contribui para a comunidade. Só que a gente se esquece que a pregação do evangelho é ofensiva. No momento que você prega o evangelho para alguém e essa pessoa ela tem consciência do pecado, aquilo para ela é ofensivo. Então em cima dessa ofensa é onde 2 coisas podem acontecer. Ou ela sai de uma vez, ou ela se converte. Por exemplo, lá no Salmo 1, até usando como referência, o salmista ele fala que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. E é justamente por conta disso, porque o ímpio ele é totalmente hostil a Deus. A palavra usada para ímpio, que ela significa hostil a Deus, ou seja, a pessoa que tem raiva de Deus, ela não quer Deus. Então é o seguinte, aí é onde entra que é aquela coisa, às vezes a gente está entrando e andando pelo conselho dos ímpios, andando sendo de pessoas que são hostis a Deus, aí é onde entra, qual é a nossa função como igreja? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente nesse momento político, investigue a ideologia do seu político, porque isso vai influenciar diretamente na igreja. Se você influencia num cara que apoia regimes totalitários, a gente estava falando sobre a questão da confiança no Estado, o regime totalitário é justamente isso, é o excesso de confiança no Estado, é quando você dá muito poder pro Estado e você quer que o Estado faça coisas que você deveria estar esperando em Deus. Tem muita coisa que a igreja podia fazer, só que é o seguinte, às vezes a igreja ela não faz por 2 motivos, como a gente falou, ela não sabe como fazer, ou ela simplesmente não entende o resultado disso. A gente estava falando sobre a questão das igrejas pentecostais, nas igrejas pentecostais você tem um rodízio de pessoas muito grande, justamente por quê? Porque falta discipulado, falta pregação do evangelho justamente para conversão. A gente acha que a pessoa ela vai à frente, quando ela vai à frente como pecador arrependido e tá lá chorando e se derramando e pranteando, a gente vê nisso uma transformação. Só que é que pode ter sido apenas puro emocionalismo, entendeu? Ela pode apenas ter se emocionado naquele momento e no outro dia ela fala assim, não é isso que eu quero pra minha vida. Não é bem assim. Poxa, não era o que eu achava, não era o que eu esperava. Então a gente só tem a veracidade da conversão da pessoa mesmo no processo de discipulado, que é no processo de ensino. Que a gente estava falando, fazer discípulos é o quê? É ensinar as pessoas a andar como Jesus. Muitas vezes a igreja a gente está pregando demais o amor, só que sem citar Cristo. A gente está falando, nossa, o amor salva, o amor liberta, o amor isso, o amor aquilo. O amor é a saída para tudo. O exemplo de amor que é a saída para tudo, que é a resolução de tudo, é Cristo. O exemplo do amor é Cristo crucificado. É Jesus que não tinha pecado nenhum se entregando para a salvação de uma humanidade totalmente pecadora, totalmente corrompida. Esse é o exemplo do amor. Não adianta você falar de amor se você não fala de Cristo. Não adianta você pregar qualquer que seja o poder do amor, ou que você acha que tenha, ou que o amor tem algum tipo de poder, tem algum tipo de influência, tem algum tipo de ação,
se você não falar de Cristo. Então a gente acaba vendo que o amor ele acaba sendo um novo Deus que as pessoas estão idolatrando. Inclusive no casamento do príncipe Harry e da Meghan, o bispo que foi lá falar, ele falou muito sobre o amor, sobre o poder do amor. E até um texto que falou que o amor no sermão dele foi citado 57 vezes. Só que Cristo não foi citado nenhuma. E o casamento é uma representação da relação entre igreja e Cristo. Então como que você fala num casamento sobre amor e não fala da relação de Cristo e igreja? Do sacrifício de Cristo pela humanidade, por uma humanidade pecadora. Você tem problemas aí. E nós como igreja a gente precisa estar atentos a isso. Porque o centro da nossa mensagem é Cristo. Se você cria uma escola, por exemplo, se a igreja ela participa da comunidade, dando um cursinho pré-vestibular gratuito, como a gente usou como exemplo. Nesse cursinho o que acontece? A mensagem central ali deve ser Cristo. Nesses momentos, nesses eventos, ela deve abordar Cristo. Ela deve procurar meios de abordar Cristo. Se a igreja ela constrói, por exemplo, um hospital, ela deve dar meios de Cristo que seja abordado. De que aquilo ali é a função do amor de Cristo, da ação de Cristo, redimindo pecadores para que eles ajudem na preservação dos pecadores. Se a gente tem adolescentes dando aulas de reforço para crianças no primário, é o seguinte, Cristo deve ser abordado. Isso pode ser feito tanto numa oração no começo como numa oração no final. Então a igreja ela precisa de estratégias, ela precisa entender realmente o que se falta para a comunidade. Para a comunidade ela falta justamente o que falta para a humanidade é Cristo. A principal necessidade da humanidade é Cristo. A gente fica tentando achar meios e buscar alternativas e soluções para falar de várias coisas, só que a gente não pode deixar de falar de Cristo. A gente não pode deixar de buscar Cristo naquilo. A gente não pode deixar de apresentar Cristo como centro, como referencial. Porque senão a gente acaba falando das nossas próprias obras. E a salvação não é pelas nossas obras. Justamente para quê? Para ninguém se glorie. Em São Paulo a gente tinha muito isso, né? Tipo... faz uma aí pra você ir pro céu, cara. Que não sei o que, faz uma aí. Finalmente fez uma pra ir pro céu. Entendeu? A salvação ela não é pelas nossas obras. Então a gente não pode se prender às obras. A gente deve fazer as obras como manifestação da nossa fé. Como manifestação de um Cristo que veio, serviu e se entregou por nós. Da mesma forma, nós vamos, servimos e nos entregamos pelas outras pessoas. A gente tem que tomar cuidado para que a ideia das obras, para que a ideia de servir ao ser humano não acabe sendo o referencial do que nós deveríamos estar fazendo no Evangelho. A gente não pode deixar que o fato de ajudar pessoas seja mais importante do que pregar a Cristo. Tem diferença. A pregação de Cristo ela é sempre mais importante, só que uma coisa complementa a outra, certo? Cara, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Acompanhe a gente no Instagram, também estamos lá no Facebook. Lá pelo nosso Instagram e pelo nosso Facebook você pode acompanhar alguns devocionais que a gente posta todo dia. Aqui embaixo está o link do nosso blog, está o link para acesso do Instagram, do Facebook, das nossas redes sociais. E também tem o link da Web Rádio Pulsar. Nós fizemos uma parceria com o pessoal da Web Rádio, vamos estar colaborando com alguns textos na coluna. Grande abraço para vocês, espero vocês na semana que vem. O tema do próximo vídeo é cristão e depressão. Tem alguma relação? Tem até uma rima.